Você vai ver no Jornal da Câmara desta semana. O projeto Câmara do Idoso incentiva a participação da melhor idade no Legislativo. Vereador propõe a construção de ciclovias nas marginais da BR-101. Câmara aprova projeto que promove transparência na publicidade do município e da própria Câmara de Vereadores. E uma entrevista com o vereador Cleberson Tanaka. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara desta semana. Olha, a Câmara de Vereadores de Itapema aprovou o projeto Câmara do Idoso, que prevê a participação da melhor idade nas discussões aqui do Legislativo. Os idosos trazem consigo uma bagagem enorme, cheia de experiências e aprendizados. Conversar com um idoso é fazer uma ponte com o passado. E se eles, com toda essa experiência, pudessem, dentro da Câmara de Vereadores, defender suas posições, fazerem discursos e também votarem projetos com todas as normas de uma sessão? É isso que o projeto Câmara do Idoso, de iniciativa da vereadora Zulma e dos vereadores Neidavan e Xepa, pretende alcançar: a integração do idoso aliado à sua experiência na discussão de novas políticas públicas. Esse projeto vem trazer o idoso a integrar mais na sociedade, tá? Ele vai ter a oportunidade de até nós vereadores aproveitar muitas vezes a experiência do idoso, né? Porque às vezes eles têm muitas ideias e não têm a possibilidade de vir aqui. No projeto apresentado, o processo de seleção do vereador idoso será por meio de eleição, com voto secreto e direto. E para votar é necessário ter mais de 65 anos e estar cadastrado na Secretaria da Pessoa Idosa no município. Se sancionado o projeto de lei, a Câmara do Idoso será composta por 9 vereadores e as eleições ocorrerão sempre no mês de março. E olha como é importante a gente poder incluir também o idoso nas discussões aqui da Câmara, né? Eles vão poder estar presente, estar apresentando as soluções dele. E o vereador Tiãozinho, ele está propondo que a autopista Litoral Sul implante nas vias marginais aqui da BR-101 ciclovias. Ele está preocupado com o grande número de ciclistas que se desloca entre os bairros aqui da nossa cidade. Andar de bicicleta pelas marginais leste e oeste da BR-101 não é uma tarefa fácil. Os ciclistas precisam dividir o espaço com os automóveis que circulam no local, o que torna esse trajeto perigoso. Para que os usuários dessa via tenham mais qualidade ao transitar por ali, o vereador Marinho requereu que seja enviado um ofício à autopista Litoral Sul, pedindo a viabilização de ciclovias em toda a extensão das marginais do município. Com a implantação da ciclovia, o vereador pretende diminuir a quantidade de acidentes e atropelamentos, trazendo mais segurança a todas as pessoas que utilizam as marginais da cidade para se locomover. O que eu acho, já está na hora da necessidade da autopista litoral fazer esse projeto da ciclovia nas marginais, porque o congestionamento é muito grande nas marginais de automóveis. E com a ciclovia, isso vai possibilitar, né, o andamento da bicicleta, né, para o serviço dos trabalhadores da construção civil e até mesmo do pessoal que gosta de pedalar, porque não é um projeto que tem que demorar, é um projeto para ontem, sabe? Porque a gente vê a necessidade grande ali de uma ciclovia, né, o mais rápido possível ali, né? Até para evitar acidentes ali na marginal, porque o congestionamento de automóveis é muito grande e ambas as partes, né? Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Isso vai trazer um bom andamento para a nossa cidade, aí, para as pessoas da bicicleta. A Arteres Litoral Sul informa que não prevê a construção de ciclovias nas marginais norte e sul da BR-101 na região de Itapema, pois esse investimento não está previsto no contrato de concessão. No entanto, o município pode apresentar proposta de implantação à concessionária, caso esta seja uma demanda local. A Câmara de Itapema promoveu esta semana uma audiência pública para discutir a expansão do bairro Sertão do Trombudo.
A Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública itinerante sobre o projeto de lei complementar que propõe mudanças na Lei das Habitações de Interesse Social. A reunião aconteceu na Escola Paulo Reis, no bairro Sertão do Trombudo, e teve a participação de mais de 200 pessoas. O projeto de lei discutido na audiência é de autoria da prefeita Nilza Simas. Ela esteve presente defendendo e explicando a matéria junto à população. Além da prefeita, estiveram presentes também os vereadores Osmari, Xepa, Jean, Tanaka, Fafá, Marinho e Tionzinho. Boa noite, Itapema, em especial o bairro Sertão do Trombudo, onde a gente acaba de finalizar uma audiência pública, no qual a gente vê a população em massa participando. O governo se faz de várias mãos, o governo se faz ouvindo as pessoas, o governo se faz trocando ideia e dando encaminhamento que vem atender a coletividade. O vereador Tanaka presidiu a audiência e ficou satisfeito com a participação popular. Olha, todos nós ficamos felizes, não só o presidente, como o relator desse projeto, que é o Fafá, o vereador Fabrício, e bem como também o vereador Xepa, que faz parte também da nossa comissão. Foi uma das audiências públicas com maior participação da comunidade. E é isso que nós queremos, que a comunidade participe e seja transparente. Aliás, transparência nunca é demais. É por isso que nós insistimos nas audiências públicas. Essa foi a segunda audiência sobre o tema. Agora o projeto retorna para a Câmara com as considerações das pessoas que participaram deste encontro. A Comissão de Obras agora vai analisar e vai decidir. Isso significa que poderemos ter outra audiência? Se a Comissão de Obras ou algum vereador queira realizar uma outra audiência pública em outro bairro, pode sim. Esse é o encaminhamento. Em não sendo mais realizada a audiência pública, a Comissão de Obras vai dar encaminhamento a outras comissões e aí sim, em havendo consenso, vai à votação. Para garantir ainda mais transparência aos atos do serviço público, a partir de agora todos os anúncios publicitários, tanto da Câmara quanto da Prefeitura, terão que conter nos próprios anúncios o valor que está sendo investido em publicidade. O projeto foi aprovado aqui na Câmara de Vereadores. Foi votado e aprovado por unanimidade o projeto de lei que obriga a divulgação dos valores das produções e veiculações das peças e anúncios publicitários institucionais pagos pela administração pública. O projeto de lei de autoria dos vereadores Iagan, Tanaka e Neidavan busca a transparência da publicidade dos atos administrativos, em especial das despesas. O objetivo do projeto de lei 85/2018 é fazer com que o município, seja Prefeitura, Poder Executivo, ou a Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, venham divulgar de forma obrigatória os gastos com publicidade, seja anúncios em jornais, revistas, também a utilização dos meios de redes sociais, rádios e televisão. O projeto de lei valerá para peças publicitárias e outros materiais de divulgação para o município. O não cumprimento irá gerar multa de até R$15 mil em caso de reincidência. Nós criamos alguns dispositivos na lei, onde o Poder Executivo e o Poder Legislativo, por obrigação, eles têm que seguir a legislação, o princípio da legalidade. E as emissoras, as agências de publicidade que vão fazer os anúncios, elaborar, elas têm que seguir o que diz a lei. Caso contrário, elas vão ser penalizadas, com uma multa inicial de 1.000 FRM, algo em torno de R$ 3.550, e na reincidência 5.000 FRM, algo em torno de R$ 15 mil. Segundo o vereador Iagan, é dever do Poder Legislativo criar mecanismos para que a gestão dos órgãos e das entidades municipais seja o mais transparente possível. Os princípios básicos da administração pública é a publicidade e também há a questão da lei da transparência, a lei do direito à informação, onde o cidadão, contribuinte, pagador de impostos, ele tem que saber o quanto está custando cada anúncio para os contribuintes. E a seguir você acompanha a nossa entrevista da semana com a presença do vereador Cleverson Tanaka. E hoje, na nossa entrevista da semana, a presença do vereador Tanaka. Tudo bom, Tanaka? Tudo ótimo, Marcos. Um abraço. Tanaka, o que tu pode falar para a gente sobre a importância das audiências públicas que estão sendo realizadas aqui na Câmara de Vereadores? São fundamentais. É a aproximação mais ainda da comunidade com o Poder Legislativo. Nós todos somos eleitos para representá-los. Uma espécie de procuração, Marcos.
Mas muitas vezes o cidadão não tem o tempo, porque trabalha o dia todo, às vezes até à noite, madrugada, ele não tem tempo de acompanhar. E as audiências públicas é um momento importante. Lá ele está mais próximo do seu vereador e, mais do que isso, ele começa a conhecer como os projetos são realizados. Nada mais é que a transparência para que ele possa saber o que está sendo discutido. Você já ouviu falar daquelas histórias? Os vereadores votaram leis, não divulgaram, e isso nós estamos tentando mudar. E é um instrumento fantástico. Já existe há muito tempo, mas tem que ser usado mais, audiências públicas. Quais as questões que foram discutidas aqui na Câmara recentemente, através de audiências públicas, que resultaram em benefício para a população? Bom, nesse mês de agosto e setembro, nós tivemos, por exemplo, uma das audiências aí que foi um sucesso, no Sertão do Trombudo, fala sobre o interesse social, ou seja, dos loteamentos. Fantástico, né? Foi uma audiência que nós realizamos. Nós temos mais 2 audiências, 17 e 19 de setembro. Uma trata dos aplicativos, as pessoas falam que é a lei do Uber, né? Um dos mais conhecidos. Do transporte coletivo. Exatamente, que é uma outra situação que há muito tempo vem sendo discutida e que nós vamos receber aí. Taxistas, associações, membros da sociedade. Afinal de contas, o que a população quer? O que é melhor para a população? Pensar coletivamente. Essa é uma audiência importante, é uma tendência no mundo inteiro. Será que Itapema quer ficar fora disso? Nós não podemos ser a contramão. Aqui não é uma república federativa de Itapema, como muita gente fala. Nós temos que ouvir. Se a população entender que é importante, por exemplo, os aplicativos, nós vamos, obviamente. Existe um projeto que foi encaminhado do executivo, ou seja, da prefeita, e nós vamos discutir isso aí, o que pode ser melhorado. Para fazer a regulamentação. Já tem uma lei nacional, Exato. A maioria dos municípios da região já fizeram a regulamentação do serviço, Perfeito, já disseram como Marcos. é que tem que funcionar, e agora é a nossa vez. Só que vamos fazer com transparência, isso que é importante. Você resumiu bem, não é o município, não é a Câmara que está impondo isso, isso é regulamentado, Então, no Congresso Nacional, isso já é lei, agora os municípios vão regulamentar conforme os seus costumes, o seu interesse local. Agora é mais uma questão importante para aquela questão que a gente falou na outra entrevista que a gente teve, sobre a questão da mobilidade, melhoria da cidade, né? Quando você compartilha alguma coisa, como o carro, por exemplo, né, você passa a diminuir de alguma forma a quantidade de veículos na rua, consequentemente você vai ter uma mobilidade maior. Não tenha dúvida. Agora nós temos que dizer assim, como é que funciona? Vai pagar imposto ou não vai? Não tenha dúvida. De que forma? De como que isso vai vir para o município? E outra, Marco, e aí a gente fala também numa outra audiência pública que está sendo promovida pela comissão, especialmente pelo vereador Fafá, a desfazer justiça. O Fafá encampou essa ideia, principalmente dos passeios públicos, se precisa ter uma regulamentação, né, um padrão de calçadas. Hoje você vê em Itapema, e aí eu já falo de uma outra audiência pública que vai acontecer, hoje nós não temos padrão de calçadas. É uma de um nível, é outra de uma cor, não, tem que ter um... De 1 metro, 2 metros, Exatamente. 1,5 metro. Né? Unanimidade nós nunca vamos ter. Eu costumo dizer que o que é unânime é burro, porque você não tem discussão. Então, assim, o que for a maioria vai ter que prevalecer. Então, nesse intuito é que nós temos as audiências públicas. O que as pessoas têm que entender também, eu acho, Tanaka, que é para melhorar a vida das pessoas, não é para complicar. Exatamente. Então, mas eu já tenho uma calçada de 70, 80 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou ter que recuar a minha casa? Exato. Vem na audiência pública que daí você vai discutir. E existem normas, né? A NBR, por exemplo, tem normas ali e leis que tem que ser. Eu costumo dizer que a audiência pública não é para brigar, não é para disseminar aí briga e tal. Agora, se eu tenho a minha opinião, eu preciso colocá-la. E nada melhor que uma democracia, Marcos, e você que está nos acompanhando, de que você discutir ideias, debater ideias. Aí nós vamos crescer. Sem debate de ideias, não tem como crescer. Agora, eu quero dar um gancho para a questão da nova política, né? Que isso faz parte da nova política que todo mundo cobra hoje em dia. Deixar para trás as velhas práticas daquilo que era feito dentro do gabinete, Exato. Que ninguém sabia, que ninguém conseguia, e trazer para o dia a dia da população. O que a população precisa e fazer com que ela participe não só da discussão, mas da solução para o problema. Né? Por isso que eu fico muito feliz que essa prática tem sido cada vez maior, viu, Marcos? Por quê? Porque hoje é fácil fazer política hoje. Cumpra-se a lei com transparência, não tem erro. Quem for na contramão disso, sem dúvida, não vai durar. Porque hoje nós temos um instrumento muito forte, chama-se
Redes sociais. Hoje o cidadão ele tem acesso não só à informação, como ele produz informação. E isso é fantástico. Nós não tínhamos isso há algum tempo. E cada vez mais. Tem mais uma audiência pública? Sobre qual assunto que vai ser? Sobre a padronização das calçadas, que está dentro do plano de mobilidade urbana, que nós estamos cobrando do Executivo que sancione. Que sancione de uma vez por todas essa lei que foi aprovada aqui na Câmara de Vereadores. Agora, se o cidadão quiser trouxer uma questão para cá na Câmara, vier conversar com o Tanaka ou com outros vereadores, ele pode solicitar a realização de uma audiência pública para esse tipo de Ele questão? pode provocar o seu vereador, ele pode, olha, vereador, tem um assunto aqui e tal, e o vereador, analisando, ele também pode, sem dúvida nenhuma, pode participar. A população tem que participar. Por exemplo, nas comissões, nós temos as reuniões, uma das comissões, a LJR, que é a Legislação, Justiça e Redação Final, em que o cidadão ele pode participar como ouvinte. 2 da tarde, todas as quintas-feiras, nós temos essas reuniões. Raríssimas exceções, às vezes é na sexta, mas o padrão é quinta-feira. Ele pode, ele vem aqui na Câmara e pede para participar. Ele vai lá sem sombra de dúvidas. Outro mecanismo, que muita gente não sabe, que nas sessões você pode, com uma antecedência aí de alguns dias, 48 horas, uma semana, enfim, você usa o plenário, usa a palavra do povo aqui, usa e fala o teu assunto. Você pode usar a tribuna. E isso as pessoas têm usado mais. E tem que usar. Tanaka, agradecendo a sua presença aqui, deixar um espaço para a sua conversa final com o nosso público. Só quero esclarecer que a audiência pública ela existe em dois sentidos. Uma é consultiva e outra é deliberativa. Quando é consultiva, nós colhemos as informações, as opiniões da população e colocamos em prática, dentro de um contexto legal. Quando é deliberativa, tudo que for decidido ali, em ata, e as duas têm, ela tem que ser cumprida. Então, tem esse aspecto. O que é mais comum é a consultiva. Vem um projeto pronto, como veio, a maioria vem do Executivo. Vai ajudar o vereador a escrever a lei. Exatamente. É aquilo que a gente falou. Você quer que o vereador coloque a sua ideia em prática? Traga ela para todos nós. Agora, isso que eu queria esclarecer. Quando é a consultiva, deliberativa é assim, se a população aprovou... decidiu é aquilo e basta. Decidiu é aquilo que basta. Esse foi o nosso Jornal da Câmara. A gente volta na próxima semana.